E aí, meus amigos, vocês estão felizes? Boa noite. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, nós te pedimos, Pai, que o Senhor permaneça no nosso meio. Pedimos pelo Espírito de revelação neste momento, nessa noite, Jesus, para receber uma porção, Senhor, daquilo que o Senhor tem derramado, daquilo que o Senhor tem preparado e planejado para essa noite, Jesus. Pai, usa a minha vida como realmente um instrumento na sua mão, Jesus, que nada que venha do meu coração, mas sim que seja pregado aqui, que seja falado tudo aquilo que o Senhor já determinou para essa noite, Pai. Que essa palavra, Senhor, venha de encontro ao nosso mais íntimo do nosso coração, Jesus, para que essa palavra venha crescer, venha frutificar, para a honra e glória do seu nome, Jesus. Opera em nós não só o querer, mas também o efetuar da tua palavra, Senhor, para que a gente possa sair daqui como verdadeiros praticantes daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meus amigos? Vocês estão felizes? Glória a Deus. O tema da minha mensagem hoje é: por que é tão difícil mudar? Né? Como que a gente sai do lugar que a gente está, como que a gente rompe, né? Isso fala muito do nosso processo de amadurecimento, né? Nós estamos nessa série, Bobinho até quando, né? Isso fala de um crescimento, mas não só de um crescimento, mas de um amadurecimento, né? Para que a gente pare de andar muitas vezes em círculos, para que a gente consiga chegar a lugares mais altos no Senhor, para que a gente deixe de ser escravizado naquilo que nos impede muitas vezes de romper. Então o que eu quero falar hoje é justamente sobre sair desse lugar, avançar e vencer no Senhor. Amém? Então, para você que acha que não tem vitória, além da vitória do Samuel na poema, então hoje é uma pregação sobre vitória. Amém? Quem está feliz? Nossa, ninguém gosta de pregação sobre vitória, gente. Ninguém vai querer a vitória hoje. A gente precisa entrar num novo nível de rompimento nas nossas vidas. E romper, de acordo com o dicionário, né, significa quebrar com violência, despedaçar, rasgar, criar uma abertura ou uma passagem à força. Esse rompimento, ele é muito mais alto, né? Ele fala de um lugar realmente avassalador. Então, isso fala de um posicionamento radical nas nossas vidas. O que a gente mais tem dificuldade em quebrar, em romper, sabe? E o que mais nos afasta dos caminhos de Deus, o que mais nos deixa longe dele? O pecado. E aqui eu quero deixar bem claro que não tem pecadinho e nem pecadão, amém? E como que a gente vence o pecado? Como que a gente vence aqueles hábitos que nos afastam da presença de Deus? Como que a gente vence a mentira? Como que a gente vence a traição? Como vencer a ira, a grosseria, a falta de sensibilidade dos pais com os filhos, dos filhos com os pais? Como vencer a pornografia, os vícios, a droga? Como vencer o tigrinho, né? Como vencer a corrupção, a roubalheira e tantos outros pecados que nos afastam de Deus? Então, nessa noite nós vamos aprender a vencer essas coisas, amém? Isaías, capítulo 59, no versículo 1, pode abrir aí? Diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Braço tão curto que não posso salvar, muito estranho, né? Mas se a gente parar e pensar, um bebezinho, quando ele começa
engatinhar, aí ele consegue ficar de pé e ele começa a dar os primeiros passos. Como que é comum, né? Os pais estão lá, pode vir com o bracinho aberto. Bracinho não, né? Bração, né? Que o pai, né? Não a criança. O bração aberto e a criança vai lá, dá um passo, 2 passos e o pai vai afastando para ver se a criança consegue dar alguns passos sozinho. E fala muito disso aqui, do Deus fazer com que a gente caminhe, aprenda a caminhar com as nossas pernas, com a nossa maturidade. E aqui já é uma grande quebra para aquilo que muitas vezes a gente aprende, que se você pecou, Deus tirou de você o Espírito Santo. A gente já ouviu isso aqui na igreja. Não tem como, né? Como que a gente fica sem o Espírito Santo, se é o Espírito Santo quem convence a gente do pecado e do juízo? Então Deus não nos tira o Espírito Santo quando a gente peca, mas muitas vezes nós, por escolhas nossas, deixamos o Espírito Santo de lado e vivemos como se a gente não quisesse nem saber dele. Versículo 2: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Esse afastamento são as escolhas que nós fazemos contrárias às escolhas de Deus. Por exemplo, Deus não pediu para você sair do seu emprego e montar a sua empresa, mas você vai lá e faz isso porque você é bom nisso. Por exemplo, você tem uma palavra de Deus, ou Deus tem falado para você criar raízes num lugar, e você vai lá, muda de cidade porque eu preciso de novos ares. Essa e tantas outras coisas são exemplos de escolhas contrárias à vontade de Deus. E os pecados que escondem o rosto do Senhor, por isso ele não nos ouve. Aqui não está falando sobre Deus não ouvir a nossa oração, não está falando sobre Deus não ouvir o nosso pedido de perdão. Está dizendo que muitas vezes quando a gente peca, a nossa primeira atitude, nosso primeiro posicionamento nisso é se afastar de Deus. E Deus não nos ouve por quê? Porque nós não falamos, porque nós não buscamos, porque nós não vamos nos relacionar com Ele. Alguns anos atrás, eu lutava muito com relação a pornografia, esse tipo de coisa. E eu lembro que lutando contra isso, estava indo mal bem e tal, e de repente eu caí, putz, que droga. Me senti completamente sujo e indigno de ir pro meu quartinho e buscar Jesus até para pedir perdão. Sentia que eu não era merecedor daquilo, né? E aí passou 1, 2, 3 dias e aquilo martelando, e eu não ia pro meu quarto para buscar a Deus, porque eu estava sujo, estava na lama. Mas aí dentro de mim o Espírito Santo muito forte gritou no meu coração. E o Espírito Santo falou assim: mas quando foi que você foi digno de entrar na presença de Jesus? Quando foi que você mereceu entrar na presença de Jesus? Não é sobre merecer. O nosso sacerdócio, ele não é sobre nós somos dignos ou não, porque nós não somos, mas o nosso sacerdócio é sobre Jesus. E a frutificação desse sacerdócio também não é para nós, porque quando uma árvore dá frutos, não é para a própria árvore se alimentar, mas é para que as pessoas experimentem esses frutos. Então quando nós saímos do nosso secreto, quando nós plantamos, vamos dizer, o tempo com Deus, para que a gente consiga colher daquilo que Deus tem para nós, é para que a gente toque as outras pessoas. Amém? Mas não era sobre vitória? A gente mira muitas histórias vitoriosas, né? Nós somos viciados em vencer, em vitórias e histórias inspiradoras, né? Mas Jesus, ele vem dar uma invertida nessa lógica. Quando o povo esperava o Messias, ele esperava o Messias que ia livrar Israel dos domínios de Roma, né, na época. Mas Jesus não somente não tirou Roma do poder, mas ele morreu, coisa que ninguém pensava. Então foi uma frustração dupla. Por quê? Muitos esperavam uma vitória humana, mas Jesus vem e ele ensina o poder de perder.
E essas palavras de Jesus, toda a palavra, todo o ensinamento de Jesus, eles nos ensinam a perder e permanecer fiel. Porque não é estar com Jesus somente quando a gente ganha. Jesus não é um time de futebol onde eu torço para ele, né? O Cristo Futebol Clube. Talvez no próximo Copa Gás um time de evangélico bote esse nome, né? Cristo Futebol Clube. Não é. Nós não somos torcedores do time de Jesus. Não é para isso que Jesus nos chama, né? Quando ganha, tá bom. Quando perde, o time de Jesus tá ruim. Não é assim. Isso a gente deixa lá para os times daqui, né? Vamos dizer, o Atlético. O Atlético tá com pacto com o capiroto, então não vou nem falar. Não posso falar sobre isso aqui no púlpito. Tem o Coxa, não é quando o Coxa tá bom, tá ganhando, tá bom. Quando perde, tá ruim. Isso a gente deixa para esses times. E o Paraná, né? Que é um exemplo para todos nós. O torcedor do Paraná, por quê? Eu não sou paranista, gente, mas o torcedor do Paraná, eu tenho uma grande admiração, porque eles, não importa, não é quando ganha tá bom, quando perde tá ruim. Aí fica no ar, entendeu? Eles têm essa admiração. Tô brincando, vocês estão muito serinhos. Então Jesus, ele não vem para cá para oferecer uma vitória dos homens, mas ele vem oferecer a vitória de Deus. Mas a vitória de Deus exige que eu perca. A nossa maior vitória, nosso maior troféu, a maior Champions League do Cristo Futebol Clube é a gente morrer. Então, repita comigo assim: Jesus não é um caminho para o nosso sucesso, mas um caminho para o encontro com o Pai. Amém? Marcela falou aqui, o Xande também, sobre diferentes tipos de alimentos espirituais, né? Tem o leitinho da criança, em que ela tem ali todos os seus nutrientes, ela consegue se nutrir ao longo da sua caminhada. Ela vai consumindo alimentos sólidos. E isso no mundo natural fala de um crescimento, né? O desenvolvimento dos bebês. E no mundo espiritual, a gente já aprendeu isso aqui também, que não tem a ver com idade, né? Não tem a ver com idade, mas sim com o desenvolvimento da nossa maturidade em Cristo, né? Então alguém, muitas vezes, pode chegar aqui com seus 70 anos, se entregar a Jesus, e ele vai ter que começar com o leitinho espiritual, né? Aprender as coisas de Jesus, alguém que não conhece a Cristo, e a partir disso indo amadurecendo. Então crescer, ele é diferente de amadurecer, né? Existem processos que são diferentes nesse caminho, né? O processo de crescimento, ele envolve se desenvolver, envolve multiplicar, envolve estar maior, ele envolve muitas vezes o que nós chamamos e costumamos chamar de resultado, né? Mas o amadurecimento, por outro lado, ele é pronto para alguma coisa. É um alimento, né? Um fruto pronto para ser colhido. Então a gente pode crescer sim, mas não está pronto. Eu usei da manhã esse exemplo do bebezinho, mas não vou usar. Estou usando muito exemplo de bebê. Estava todo mundo achando que minha esposa estava grávida. Não. Mas vou usar de volta esse exemplo. Mas enfim, ela não está grávida, tá? Ó. Será? O bebezinho, ele tá lá, ele começa a engatinhar, mesma coisa, fica de pé. Cara, ele fica de pé, mas ele ainda não consegue dar passos, ele ainda não consegue andar, ele ainda precisa, né, de ajuda, porque ele não sai correndo. Você não vai pegar um bebê que recém aprendeu a ficar de pé e botar para pular numa cama elástica, né? Mas, por quê? Porque isso fala de um crescimento, ele não é maduro para isso. Deu para entender que crescer é diferente de amadurecer? Então, eu não sei vocês, mas eu tenho um temor muito grande dentro de mim, dentro do meu coração, e mais ainda, um medo mesmo,
Essa semana, mais ou menos nessa semana, a gente completa o primeiro ano aqui nesse ponto. Não sei quem veio do tempo do hotel, do hour, e agora aqui a gente tem completado o nosso primeiro ano, né? E Deus tem nos levado a lugares incríveis como igreja. E eu não estou falando de crescimento, estou falando de amadurecimento. Crescimento, sim, a gente pode daqui a pouco esse lugar estar pequeno porque está cheio de gente e a gente vai, né? Vai chegando cada vez mais pessoas. Mas Deus está nos chamando e Deus tem nos cobrado muitas vezes de um amadurecimento mesmo. E isso gera um temor no meu coração. Abra sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 24. Enquanto isso, os discípulos, distante da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então, Pedro gritou: se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde você está. Caminhando sobre as águas aqui fala muito de que Pedro não caminhou, né? Ele caminhou sim sobre as águas, mas o grande X aí é que ele caminhou sobre uma palavra de Deus. Então não adianta eu e você descer ali para Matinhos e querer entrar no mar e falar assim: não, eu vou porque eu tenho fé que eu vou caminhar sobre as águas. Mas Pedro caminhou sobre uma palavra de Deus, sobre um direcionamento de Deus. E quando Deus direciona, não importa, porque o sobrenatural é Ele que faz, entendeu? Porque no 29 começa: venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas deu 10 passos, meia dúzia de passos e já afundou, né? Jesus já teve que trazer de volta, começou a caminhar, né? A gente conhece a história ali. Aí Jesus pega, tira ele ali do mar, devolve ele ali para o barco. Eu falo que se eu fosse Pedro na época, os discípulos dessem uma zoada assim comigo, eu ia responder perguntando quantos passos que eles deram na água. Uma vez eu vi um vídeo na internet. Estamos na época da inteligência artificial, né? ChatGPT e tantas outras, robô pra lá e pra cá. Até robô do tigrinho aí. Tem robô pra tudo quanto é coisa. Aí eu vi um meme ali do Will Smith falando com um robô. Ele falava assim: o robô consegue compor uma bela sinfonia? O robô consegue pintar um belíssimo quadro? Esculpir uma bela obra de arte? O robô consegue compor um belíssimo musical? Aí vira a câmera pro robô: e você consegue? Mais ou menos assim. Mas aí Pedro lá, versículo 30, mas reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Então o medo por si só, somente o medo, ele pode nos paralisar. Mas quando a gente vai com coragem, é tipo assim, vai com medo mesmo, mas faz. Por quê? Porque a gente tem a confiança de que Jesus está lá para nos proteger. Está lá com o braço que se a gente começar a cair, Ele vai lá e nos ajuda. E olha que interessante isso aqui. Para mim, uma das coisas mais da hora dessa passagem é que fala ali: ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou. Quando ele começou a afundar, ele gritou pelo Senhor. A gente não precisa estar na lama, né? Tá no meio da sujeira, tá no fundo do poço para clamar pelo Senhor. Pedro começou a afundar e ele clamou e gritou pelo Senhor.
Muitas vezes, muitos aqui já devem ter escutado já alguém falando, né? Eu tentei de tudo quanto é coisa. Eu já tentei de tudo para que meu filho fosse mais bonzinho. Eu tentei de tudo para que minha esposa fosse assim, que meu marido fosse assado. E aí agora só Jesus, né? A gente tem costume muitas vezes de tentar todas as instâncias com o nosso braço, todos os métodos, todas as teorias, todas as práticas. E quando tudo que a gente tenta não dá certo, agora só orando para Jesus mesmo. Cara, Jesus tem que ser a primeira parte. Tem que ser a primícia das coisas das nossas vidas. E de verdade, Pedro olhou ali para as circunstâncias, olhou para tudo ao redor, olhou ali para as ondas que estavam crescendo. Muitos aqui já ouviram essa pregação, né? Olhou para as notícias ruins e começou, né, a afundar. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Não se distraia de verdade com as más notícias, mas também não se distraia nem com as boas notícias. Continue marchando, continue caminhando, continue prosseguindo e mantendo os olhos fixos em Jesus. Mas quando a gente perceber que a gente está começando, a gente tem que ter também a plena confiança de que é Ele quem a gente tem que gritar por socorro. É por Ele. Ele não começou a afundar e falou para os discípulos: mano, pula aí todo mundo para me ajudar, ou joga o colete salva-vida, joga alguma coisa. Tentou. Primeira coisa que ele gritou foi: Senhor, socorro, salva-me. E é isso que nós temos que pensar. A Bíblia nos fala, né, que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Uma passagem muito conhecida. E o monte de Sião, ele não é nem de perto dos montes mais altos que tinha naquela região. Então não está falando que confiar em Deus era o ser mais alto, mas o monte de Sião, ele é um dos mais largos, o que tem o maior fundamento, a maior base. Então a nossa base tem que estar muito bem alicerçada em Jesus, amém? Então no mesmo instante, no versículo 31, no mesmo instante, Jesus estendeu a mão, segurou e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Em outras versões, o Senhor é o bichão mesmo. Brincando, nem está escrito isso. Então voltar os nossos olhos para Jesus custa esforço, mas há uma recompensa nisso, amém? E quando Jesus fala aqui para eles: como é pequena a sua fé. Pequena fé, ele não fala vocês não têm fé, não fala homens de nenhuma fé, fala homens de pequena fé. O que é uma pequena fé? É uma fé imatura, uma fé que ainda não tem maturidade. Em outra passagem que Jesus questiona a fé dos seus discípulos, também no barco, Mateus capítulo 8, versículo 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade, uma violenta crise, um boleto violento para pagar segunda-feira, uma violenta decepção, uma violenta tentação, abateu sobre o mar e em volta deles, que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Jesus então perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mais uma vez, pequena fé, uma fé imatura. Jesus está dizendo ali: desenvolvam a sua fé. Tudo que é pequeno, ele precisa de um investimento para que ele cresça, né? Quem aqui tem um negócio ou quer montar um negócio, quando você começa algo, se você não investir tempo, se você não se dedicar àquilo, se você não investir seu dinheiro, esse negócio está propenso ao fracasso muitas vezes, né? Um novo curso, você vai lá, cara, eu compartilhei aqui pela manhã, eu comprei um curso online,
de motion design, que é os elementos, a animação gráfica. E eu só fiz o login lá e assisti a aula de boas-vindas. E aí, cara, isso está propenso a eu não desenvolver nisso. Está propenso a ficar fadado. Eu falei, mas é que eu também estou sem tempo. Eu preciso investir tempo. Eu preciso investir para que isso consiga fazer algum efeito, né? E como que a gente investe na nossa fé? Como que a gente desenvolve a nossa fé? Palavra de Deus, vida com Deus, quartinho, prosseguir em conhecer a Cristo, conhecendo verdadeiramente, para que a gente tenha plena convicção de quem Deus é. Amém? E quem são os de pequena fé? Aqueles que não conseguem descansar no meio da tempestade. Eles acreditam que a paz só existe se Jesus acalmar o mar. Esses são os de pequena fé. São essas pessoas que não conseguem crer que é possível ter paz no meio da tempestade. Não conseguem crer que é possível ter paz no meio a uma turbulência. Não conseguem crer que é possível ter paz no meio de um ambiente caótico, um ambiente de inseguranças, de incertezas. E de verdade, a minha oração não é para que Jesus termine e acabe com a tempestade na sua vida e na minha vida também, que está com muita tempestade ao redor aí. Não é que Ele dissolva todos esses problemas, mas de fato Ele tem todo o poder. Se Ele quiser, Ele é soberano, Deus pode fazer todas essas coisas. Mas a minha oração é para que você encontre paz e descanso no meio do processo que Deus está permitindo que você enfrente. Para quê? Para que a sua fé e a minha fé fortaleça, para que a gente cresça, e não só cresça, mas amadureça também. Então, ao invés de pedir para a tempestade parar, a gente precisa mudar a nossa ótica. Pergunte se Jesus está no barco com você. Porque se Jesus estiver e Ele estiver dormindo, pode confiar no processo. Mas a grande questão aqui dessa minha fala é: nós estamos no mesmo barco que Jesus? A gente precisa manter os olhos fixos em Jesus, não nas circunstâncias. Mantendo os olhos em Jesus, a gente vai saber se o barco que a gente está é o barco certo. Porque é muito comum, eu já falei, já ouvi também muitas vezes, não, nós estamos tudo no mesmo barco. Se afundar, afunda todo mundo. Mas Jesus está no mesmo barco que nós. Aí é o problema, né? Eu não sei vocês, esse texto, cara, é maravilhoso. Por que é tão difícil mudar? Porque nós estamos olhando muitas vezes no lugar errado. E olha o versículo 27 ali que ele finaliza dizendo: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Quem é? Capítulo, não precisa abrir. O livro de Jó, o capítulo 38, anota para você ler na sua casa. Mas leia com vontade. Feche a porta do seu quarto, abre Jó, capítulo 38, e veja quem é esse. Quem é esse Deus que está no mesmo barco que você? Quem é esse que determinou todas as medidas da terra? Quem é esse que criou o céu e as estrelas? Uma breve pesquisa, eu vi que existem 5.000 estrelas visíveis a olho nu para nós. Então aqui no planeta Terra, em qualquer lugar, você olha para o céu e é possível ver 5.000 estrelas. A Via Láctea, que é a nossa galáxia aqui, ela tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas. A nossa galáxia. E estima-se ainda que existem mais bilhões de galáxias. E quem é esse que sabe o nome de cada uma dessas estrelas? Tem teorias, e
E fala que existem mais estrelas no céu do que areia aqui na terra, grãos de areia. Quem é esse que sabe o nome de cada uma dessas? Quem é esse que deu limite para o mar e a terra? Quem é esse que criou todo o sistema solar, que criou a gravidade? Estudiosos, cientistas, não conseguem explicar a perfeição que é a gravidade aqui. Coisas de 0, tantos mil milímetros de diferença daquilo que seria hoje, o mundo despencava. Quem é esse? Quem é esse Deus que, criando todas essas coisas com uma palavra, se fez homem igual eu e igual você, passando por tentações igual eu, igual você, para nos livrar da condenação do pecado e nos dar a vida eterna? Quem é esse? Romanos 1, depois você lê também na sua casa, fala que toda a criação revela os atributos invisíveis de Deus. E é esse mesmo Deus decidiu confiar a mim e a você, pecadores, imperfeitos, para anunciar o seu evangelho. É esse mesmo Deus que chama eu e você de imagem e semelhança. E isso é a graça escandalosa. Então, não fazer coisas erradas, né? Como a prostituição, a mentira, a droga, os vícios, não é isso que vai me fazer caminhar na imagem e semelhança de Deus, porque não é pelas nossas obras. Tem ateu que é tão íntegro, mas tão íntegro, tão correto, que parece que eles não precisam de Jesus, mas ele não é imagem e semelhança de Deus, porque não é pelas obras, não é pelo que eu e você possamos fazer para Deus. Nós acabamos de ver aqui quem é esse Deus. Olha o tamanho de Deus. De verdade, você acha que você pode fazer alguma coisinha que impressione Ele? Não tem como. Então Deus proibiu o pecado para nós. Ele está nos protegendo. Ele está restaurando a imagem e semelhança dEle. Deus nos chamar para um ministério de reconciliação, é Ele restaurando a imagem e a semelhança dEle. E de verdade, eu posso dizer com a plena convicção e a certeza que todos aqui, se você acordou hoje pela manhã, abriu seus olhos e suspirou um fôlego de vida, é porque nós fomos tocados pela graça. Se nós não fomos consumidos por Deus, porque todo mundo todos os dias pensa coisa errada e faz coisa errada, e se nós não somos destruídos por causa disso, é a graça tocando a nossa vida. A graça não é porque nós somos sujos ou limpos demais. A graça é porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Amém? Mas vamos lá então, como que a gente vence o pecado? Como que a gente vence todas aquelas coisas que eu falei? Agora é a hora da virada. A hora da virada é agora, não é no 31 de dezembro, 1º de janeiro. A gente é muito místico quando pensa nisso, né? Não. Eu vou, 1º de janeiro de 2025, eu vou começar bem, vou fazer... Nossa, meu ano vai ser zica. Toda segunda-feira é o dia mundial da dieta. No mundo inteiro. Todas as dietas começam na segunda. Algumas terminam na terça. Mas daí segunda que vem começa de volta. A minha também. Segunda tô firme. Não, tô brincando, comecei hoje já. Porque a verdade é que não tem um dia ou outro na minha vida que vai mudar, que vai fazer com que eu mude. Mas é um toque fresco do Espírito Santo. Esse sim, tem o poder de mudar a minha história, a sua história, o nosso caráter, a nossa postura. Então olhe para o irmão do seu lado e fale assim para ele. Primeiro dá um sorriso assim. Fala: você não precisa de uma virada do ano, bobinho.
Você precisa de um toque do Espírito Santo. E essa série então é sobre maturidade, né? Vamos lá, deixar para trás essas coisas bobinhas. Salmos 84:10 diz: melhor um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas dos ímpios. Um versículo extremamente conhecido. Talvez a gente passe o olho e não vê também a grandeza de quem é esse Deus. O salmista aqui está dizendo claramente: eu prefiro ficar na porta da casa do meu Deus, na porta. O sentinela lá na frente, glória a Deus pela vida deles. Eu prefiro estar na porta, ali fora, mas da casa de Deus, do que estar em grandes palácios, em grandes mansões, no condomínio mais top da cidade, com 10 quartos e tudo mais, vivendo uma vida como um ímpio. Um dia na presença de Deus, e quantos dias nós podemos desfrutar disso, da presença? A gente vem aqui, nossa, que presença maravilhosa. Pensa o salmista lá, falar, um dia nesse lugar vale mais do que 1000. Será que a gente sabe valorizar a presença nesse nível? 2 dos maiores desejos de Deus para nós. Primeiro, o maior desejo de Deus é que todos nasçam de novo e sejam salvos, sendo chamados filhos de Deus. O segundo, como todo pai com o seu filho, é que ele não só cresça, mas que ele amadureça. E amadurecer não é fácil, meus irmãos, mas é o desejo de Deus com seus filhos. E amadurecer, como eu falei, rompimento é um chamado para uma vida radical, com propósito. Então vamos começar a nossa vitória aqui. Gálatas 5, versículo 16. Pode abrir. Diz assim: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da sua carne. Então aqui está o começo da nossa vitória, o começo para a gente virar a chave e responder a pergunta de como vencer todas aquelas coisas. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então se você tem uma tentação numa área, você não fica andando na beira do precipício, né? É a mesma coisa que eu tô aqui pregando e vou andando para cá, não vou nem dar 2 passos que eu sei que eu vou cair. De manhã eu tava sem óculos, daí eu vim fazer aqui, não enxergava, eu ficava o tempo todo assim, estava sem óculos, e falei, vou vir para cá. Na beira do abismo a gente não brinca se a gente tem uma tentação. Salmo 23 fala, né? A gente brinca onde? Dos verdes pastos, no campo. Mas quando a gente está chegando próximo do abismo, começando a chegar lá, grita por Jesus, grita para os irmãos, grita para aqueles que são os parapeitos, grita para aqueles que podem te ajudar. Tem uma coisa que a gente gosta sempre de falar no nosso meio, que é quem confessa tentação não confessa pecado. E muitas pessoas, de verdade, quase que semanalmente a gente recebe perguntas de pessoas: o que pode e o que não pode, né? Posso isso, posso aquilo, pode tatuagem, pode música do mundo, pode namorar, pode isso, pode aquilo. E de verdade, tem algumas perguntas que realmente são pessoas que são novas na fé. Elas querem entender, elas estão buscando o entendimento daquilo. Mas o grande X da maioria dessas perguntas é: até onde eu posso ir para que eu não esteja pecando? Até onde eu posso ir para que eu não seja um desviado? Quem lembra do Rei Leão lá? Você tem todo o verde pasto aqui, né? Você tem tudo aqui para andar, mas aí tem aquele cantinho lá, aquele cantinho. Muitos aqui podem pensar que é Colombo, mas não. Aquele cantinho, é aquele cantinho que a piazada quer ir. Verso 17: porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Obrigado, Elitinho. Perdão, tá? Hoje eu cortei o cabelo, não foi com ele. Ele me olhou e ficou brabo hoje. Ele viu uma foto ontem e respondeu assim: cara, você cortou o cabelo com quem? Obrigado, Elitinho. Mas vocês
são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então aqui começam as obras da carne, principalmente agora, para quem mede o pecadinho e pecadão. Tudo isso daqui que eu vou ler agora está no mesmo barco, tá? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria. Até aqui, crente nenhum pratica, né? Mas a partir daqui vários: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Meu Deus! Eu os advirto, como eu já adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui, não está falando nem necessariamente dessas coisas, mas está falando sobre o coração. Como você acha que é o coração de alguém que tem o combo, né? Pega uns 8 aí: moralidade sexual, facção, né? Ira, ódio, inveja, embriaguez, orgia, todas essas coisas. Você acha que quem vive o combo disso está com o coração em Jesus? Não está, né? E todas essas coisas estão em um só nível. Então muitas vezes você até aqui falou: eu não pratico imoralidade sexual, eu não tenho problema com pornografia, eu não tenho problema com isso, com vício, com drogas. Talvez você seja um pouco orgulhoso ou egoísta, e é o mesmo peso. E o que é o contrário das obras da carne? Fruto do Espírito. 22, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há quem resista a essas coisas. Não há quem resista a alguém que carrega o fruto do Espírito. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Nós queremos o fruto do Espírito, mas a gente planta a semente do Espírito. Termos os atos do fruto do Espírito não é propriamente o fruto, pode ser algo realmente manipulado, uma maquiagem espiritual que a gente utiliza nas circunstâncias que a gente precisa. Para ser mais claro, um fruto manipulado, ele não tem os mesmos nutrientes. Se você faz um suco de tangue, bate lá o seu tangue de laranja, ele não só não tem os mesmos nutrientes de uma laranja de verdade, como ele também pode fazer mal. E Paulo compara, ele fala obras da carne e fruto do Espírito. O que seria isso? Obras da carne, então a obra humana. A gente pode ver um lindo buquê de flor. Ontem eu estava no casamento da irmã da Mirella. Tinha um buquê de flor lindo, todo dentro da paleta de cores, todo arranjado, com um laço, coisa mais linda. Mas em poucos dias aquilo ali estraga. Sei lá, nem sei quanto tempo dura um buquê, 3 dias, que seja, dependendo se bota na água lá, dura um pouco. Pode ficar algum tempo, mas logo ele morre. Mas ali estão as melhores flores, as flores mais lindas, combinando com toda a festa. Talvez um gramadão, uma plantação ali cheia de flores, de rosas, não vai ser o mais bonito, mas se bem cultivado, ele frutifica e ele dá rosas por uma vida inteira. Então o que a gente aprende com isso? Que o tempo gasto para semear é o que gera eu e você sermos homens e mulheres espirituais. A gente tem que buscar mais aquilo que nos torna espirituais do que sermos de fato espirituais. Nossa, herege. Não. Porque a colheita de um fruto, ela me supre por um tempo. Se eu como uma maçã, ela me supre ali por um pouco de tempo, mas daqui a pouco eu preciso novamente. Mas é o amor por semear, ela vai nos forjar por toda a eternidade. Amém?
Quantas vezes nosso desejo é xingar, falar uns palavrão aí, mas a gente planta, semeia o fruto do Espírito. Eu estava semana passada no mercado, no atacadista, e aí eu fui fazer uma compra lá, para fazer uma janta só ainda, não era nem a comprona. E aí, acho que semana passada, né, perto do dia 5 ali, né, cara, as filas estavam na metade do corredor. Aí, fui no caixa que tinha um cara passando, aí tinha um carrinho atrás dele, e daí não tinha mais ninguém. Eu falei, nossa, povo burro gosta de ficar na fila, eu vou ficar atrás desse cara aqui. Mas burro fui eu, né, que aquela fila enorme, tudo gente com fardo, com coisa lá que passava uma vez só, e o cara cheio de miudeza nos carrinhos lá, pacotinho de bolacha, não sei o que, cara. Eu até curioso que sou, já estou confessando um pecado, a compra do cara deu R$1.600. O cara tava com o carrinho enorme, e o cara começou a passar, e eu ali, plantando fruto do Espírito, todo mundo passando com os fardos lá, e eu trouxa aqui, achando que tinha sido... Quando está mais ou menos ali, na metade do carrinho, um pouco menos, tava o pai e a filha. A filha, pai, quero ir no banheiro fazer xixi. Eu falei assim, não. Falei, você tá de brincadeira, né? Não falei, pensei. Aí ele falou pro cara do caixa, eu vou levar ela ali no banheiro, é rapidinho, depois eu volto. Eu falei, tá bom, né? O que eu vou fazer, né, cara? A minha vontade, de verdade, era... Cara, leva ela lá, mas posso ir passando suas compras aqui, então, para depois... Mas não quis fazer isso. Também fiquei meio encabulado, né, de fazer isso. Mas, cara, eu semeei um fruto do Espírito ali. A minha vontade, de verdade, era realmente... Falar, ô amigão, por favor, né? Mas crucificar, né, para fazer... crucificar realmente a minha vida com Cristo, né? O verso 24 fala isso, que é uma característica daqueles que pertencem ao Senhor, daqueles que fazem parte do Jesus Cristo Futebol Clube. Então não é colar um adesivo da Poema no carro, chegar no trânsito e xingar todo mundo, fechar, xingar e mostrar o dedo. Quem lembra do Neymar com a faixinha 100% Jesus? Grande Neymar. Exemplo. Tô brincando. Desculpa, Neymar, se você estiver nos ouvindo. Cara, não adianta eu botar uma faixinha aqui, ó, 100% Jesus, e aí eu ficar brabo com o cara do caixa do mercado, que foi levar a filha dele, necessidade fisiológica, foi levar a filha dele no banheiro lá. Aí eu fico bravo com isso, me irrito, fico com ódio do cara, e aí nesse momento a minha faixinha vira 95% Jesus, porque eu já dei uma vacilada ali. Ou depois eu vou almoçar com o irmão, e aí a nossa mesa vira só falatório da vida dos outros, fofoca pra aqui, fofoca pra lá. E aí eu saio desse almoço 80% Jesus, chega no final do dia, eu tô 0% Jesus. Não é assim que funciona. Imagina, senão todo dia eu tava ia dormir 0% de Jesus. Nossa, não sou tão mal assim. Tem dias que eu ia dormir 10%. Abra sua Bíblia em Romanos 7, versículo 8. Eu não vou entrar em cada detalhe desse texto, depois você lê na sua casa, porque só esse capítulo daria uma pregação inteira. Mas eu vou ler para que a gente entenda o contexto de tudo isso. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, que é Cristo, produzia a vida eterna, na verdade produziu morte, né? Aqueles tirados do jardim do Éden, né? A oposição, o pecado como oposição a Deus. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado,
ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Verso 14. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois eu fui vendido como escravo do pecado. Não entendo o que eu faço, porque eu não faço o que eu desejo, mas sim o que eu odeio. Ora, se eu faço o que eu não desejo, então eu admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Eu quero fazer o bem, mas o mal está junto de mim. Porque no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Depois você pega esse texto, tenta ler na sua casa rápido, em voz alta, é tipo um trava-língua, né? Vai fazendo. E eu acho que isso foi completamente intencional. Porque eu não sei vocês, mas quando eu leio esse texto, parece que eu sinto a briga da carne contra o espírito. Eu sinto que é uma loucura, esse texto é caótico. Eu olho para esse texto e falo, o que eu quero fazer eu não faço, eu faço o que eu odeio, a lei de Deus é boa. E cara, tenta ler esse texto rápido para você ver que é muito difícil. E eu acho que é realmente para nos mostrar o quão louco é isso. Mas o verso 15 nos fala lá, né, que não faço o que eu desejo, mas sim o que eu odeio. Então quando eu caio num pecado, se eu fico mal, é porque eu estou fazendo o que eu odeio. Se eu erro e fico mal, se eu minto e fico mal depois, é porque eu estou fazendo o que eu odeio. E por quê? Porque tem essas duas leis atuando dentro de nós. A lei do nosso espírito, que faz a gente ter prazer na verdade do Senhor. Mas a lei da nossa carne, a natureza adâmica, né? Do Adão, do homem que caiu, a natureza do homem pecaminoso, também atua em nós, porque a carne ela não se converte. Então por que é tão difícil mudar? Porque nossa carne não quer as mesmas coisas que o nosso espírito, e a nossa carne ela não se converte. Cair é diferente de maquinar o pecado. Ah, mas você ainda não respondeu como que eu venço essas coisas. Estamos quase, só um golinho. Paulo termina esse texto abrindo o capítulo 8 de Romanos. Depois de falar de toda essa luta da carne contra o espírito, ele fala: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Quem está em Cristo Jesus vai sim ver os membros do seu corpo pecando em algum momento. Mas Jesus, ele sonda o quê? Ele sonda o nosso coração. Porque no meu coração, no meu íntimo, eu odeio, eu não queria falar palavrão, eu não queria olhar, eu não queria tocar aquilo, eu não queria falar, fazer coisas erradas. Eu não queria, no íntimo do meu ser, eu não queria, sei lá, comer até estourar o botão na calça. Essa é uma das minhas lutas. Mas no meu coração, a santidade. No meu corpo posso até escapar muitas vezes essa lei do pecado, a carne dentro de mim. Mas a Bíblia é clara que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, dá para você entender, você consegue entender que quem peca é diferente de quem projeta o pecado?
Quem fica o tempo todo olhando para o pecado, quem projeta, está pensando no pecado, está buscando maneiras de fazer uma conversão aqui para justificar o seu pecado. Como se a gente estivesse aqui, Jesus está aqui, eu estou aqui e o meu pecado está aqui. Eu fui lá, dei uma deslizada para esse lado. Aí meu Deus, eu caí no meu pecado, meu Deus, não acredito que eu fiz aquilo. Enquanto eu estou olhando para o meu pecado, eu estou dando as costas para Jesus. Mas se eu deslizo e tento voltar, posso dar até uma resbaladinha, mas eu volto. Jesus, perdoa, porque eu não queria, no íntimo do meu ser eu não queria, eu estou com ódio de fazer isso, eu estou arrependido por isso, me perdoa. A gente mantém os olhos fixos em Jesus e dá as costas para o pecado. O nosso coração, ele quer sim a santidade de Jesus, mas o nosso corpo não. E o diabo sabe disso. Por isso ele apavora a minha mente e a sua mente para roubar o nosso propósito. Mas na real é que ele não tem porcaria nenhuma de poder. Porque a Bíblia fala: não tenham medo daquele que pode matar o seu corpo, mas não pode matar a sua alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a sua alma como o corpo para o inferno. Quem decreta no julgamento final e ordena todas essas coisas, quem passa o resto da eternidade no céu ou no inferno, não é o diabo, é Jesus. O diabo pode até tentar fazer muitas coisas, mas quem bate o martelo final é Jesus. Então aproveita que você não foi consumido pelo seu pecado, pelos seus pensamentos, que a graça de Deus está aí, querendo redimir a minha vida e a sua, e se entrega de uma vez para Ele. Porque lá em João 3,17 fala, né, que nos garante que Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Agora presta atenção numa coisa, eu estou caminhando para encerrar. Se você não conseguiu prestar atenção em nada, se você dormiu até aqui, você pode dar uma espreguiçada. Está acabando, vamos lá. Ânimo, minha gente. Ó, pulou do ar. 1 Coríntios 15, capítulo 35, diz assim: mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Como que nasce um fruto? Quando é semeado. Essa semente ela precisa morrer para que gere alguma vida. Se tiver algum agroboy aí, pode me corrigir. Nosso corpo está sendo semeado dia após dia. Isso está falando o quê? O natural, para que a gente colha na eternidade. O que isso fala? Espiritual, corpo glorioso. Amém? Deu para entender? Continuando, versículo 32. Assim será na ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível, ressuscita imperecível. Que é semeado em desonra, ressuscita em glória. Que é semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado em corpo natural, ressuscita num corpo espiritual ou corpo glorioso. Se há o corpo natural, há também o corpo glorioso. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O segundo, o último Adão, o espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era o pó da terra, o segundo do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Qual que é a nossa guerra? Sermos homens naturais, mas já tocados pelo Espírito da eternidade. Ou seja, homens e mulheres convertidos a Cristo, que é a vida eterna, mas que não temos ainda o corpo glorioso. A verdade é que eu e você vivemos num corpo pecaminoso. Os 2 desejos de Jesus lá, lembra?
partir do novo nascimento, a conversão, sermos filhos de Deus, a gente começa o quê? Um processo de dia após dia para fazer Cristo brilhar e a gente sumir. Então essa é a luta da carne contra o espírito. A nossa natureza adâmica, a natureza pecaminosa, quer engolir a nossa natureza de Cristo, que é o Espírito Santo em nós. Continuando, aonde que termina essa guerra? Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui acaba a treta. Quando eu e você se tornar um corpo glorioso. Aqui acabou a inveja, aqui acabou a traição, aqui acabou o orgulho, aqui acabou a roubalheira, aqui acabou a pornografia, aqui acabou as drogas, aqui acabou a mentira. Enquanto nós não morrermos, nós não viveremos. Enquanto nós não morrermos, nós não ressuscitaremos. Enquanto nós não morrermos para nós, nós não viveremos para Cristo. Mas olha a graça de Jesus escandalosa. Versículo 57. Mas a graça de Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vencemos, meus amigos. Por meio de Cristo, somente por meio de Cristo. E essa é a graça, não é pela força do meu braço, não é pela força do seu braço. Porque só existe um que cumpriu esse processo. Só existe um que ele veio como carne, sofreu todas as tentações, morreu e ressuscitou como corpo glorioso. Por que corpo glorioso? Jesus atravessava a parede, mas fazia Tomé tocar nas suas cicatrizes. Isso é o corpo glorioso de Jesus. O que nós temos que lutar até o final das nossas vidas, Cristo já veio e venceu. Por isso que a Bíblia fala e nos garante: em Cristo somos o quê? Mais que vencedores. Está aí a nossa vitória. Mas afinal, eu ainda não respondi. Vocês devem estar reclamando: como que eu venço o meu pecado? Está aqui a resposta, Jó 19, versículo 26. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos. Eu mesmo e não outro. Como anseia no meu peito o coração. Eu só sofro ainda porque eu sou um pastor de carne e osso. Porque se eu não fosse, eu não sofreria. Eu só peco ainda porque eu sou de carne e osso. Se eu não fosse, eu não pecaria. Eu só brigo com o meu próprio desgoverno muitas vezes porque eu sou de carne e osso. Eu me decepciono muitas vezes comigo, entre vários pecados, vários deslizes. Preciso emagrecer também, porque eu sou de carne e osso e tenho umas gorduras a mais aí do que os outros. Mas somente depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Então a pergunta, como vencer o pecado? Como que eu faço para ser fiel? Como que eu paro de mentir? Como que eu venço a roubalheira? Como que eu venço a pornografia? Como que eu venço as drogas? Como que eu venço meus vícios? Nós deveríamos perguntar para nós mesmos: como que eu morro para mim mesmo? Porque o dia que eu morrer,
para mim mesmo, todas as coisas que tentam me matar não vão ter poder, porque Jesus já me matou primeiro. Pode ficar de pé, por favor, para nós parecer que está acabando aqui. Versículo Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então eu não acredito em homens perfeitos, homens impecáveis, em homens que já estão na estatura de maturidade e que não tem para onde crescer. Eu não acredito nesses homens. Eu acredito em homens aperfeiçoáveis, homens mortos para si, mas que continuam caminhando, homens que podem até cair, mas ficam com raiva, com ódio de ter caído, arrependidos de ter caído, mas voltam a caminhar, prosseguindo, mantendo os olhos fixos em Jesus, porque nós estamos semeando um corpo natural, para que a gente receba o corpo glorioso. Manter os olhos em Jesus vai me dar um amadurecimento. Manter os olhos em Jesus vai me fazer saber se Ele está no barco comigo ou não. Manter os olhos em Jesus vai fazer eu vencer todas essas coisas, porque nada mais vai me derrubar, porque eu já estou no chão, porque Jesus já me derrubou primeiro, porque Jesus derrubou eu para mim mesmo, já me matou. Aí sim a gente consegue vencer todas essas coisas. De verdade, isso aqui não é uma acusação sobre o pecado de ninguém. Isso aqui fala de uma redenção, fala da graça. Hoje é noite de Santa Ceia. Jesus coloca uma mesa com pão e vinho, simbolizando aquilo que Ele já fez por nós, aquilo que Ele já venceu por nós. Que Deus é esse? Aquele Deus que criou todas as coisas. Ele fez isso por mim e por você. Então, de verdade, aquilo que nos escraviza não pode ser prazeroso. Eu não posso ter prazer no que me prende. Eu não posso ter prazer no que me prende. Pode sair do seu lugar e pegar a Santa Ceia. E de verdade, não fica sem. Se você encontrar alguém aí do seu lado que não pegou a ceia, volta aqui para frente e pega para ele. Mas não fica de fora desse momento em que a gente busca fazer isso em memória daquele que já fez por nós.